Sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo, Dr. Den. Eu estou super animada com esse tópico, então a gente vai começar a conversar. Sim, vamos conversar sobre o silêncio que permite os corpos a falar. Isso é tão bom, diz Den. Então, na verdade, eu estou bem intrigada e eu gostaria de começar com a primeira parte, que é o silêncio. E muitas vezes as pessoas acham que o silêncio é a falta do som. Na verdade, é a totalidade do espaço e a totalidade das possibilidades de Den. E a gente tem que se permitir ser quieto o suficiente na nossa cabeça e no nosso espaço. Se você já foi para um show de rock e tentou sussurrar no ouvido de um amigo, não funciona muito bem. A maioria das pessoas estão vivendo num show de metal pesado que eles chamam as suas vidas. E não é culpa deles, é o que a gente foi ensinado e, sabe, nós... E os seus pensamentos têm uma vibração de barulho neles, então... Mas o nosso corpo não se comunica com essa vibração como pensamentos, são tipo... O seu corpo se comunica num nível muito mais sutil e quieto, que é muito mais uma presença e um saber do que uma luz muito brilhante, uma sirene. É muito mais como se houvesse um espaço. Tem uma bolha no espaço e aí você fala, é isso. Então, muitas pessoas desejam criar algo diferente com seus corpos, especialmente. Elas pensaram que era um processo mental e uma força contra. E o que a gente está perdendo nisso é que os nossos corpos são essas criaturas lindas que só querem contribuir, que só querem presentear. Mas a forma deles de gritar é dor e doença, e na verdade a gente pode usar isso como informação, nós podemos usar isso para dar ao nosso corpo o que ele deseja, mas esse é o último recurso dos nossos corpos, porque eles foram ensinados, nós fomos ensinados a não ouvir, e ao não ouvir a gente evita seguir o fluxo natural que todos os nossos corpos têm naturalmente por milhares de anos, e nós tivemos que estar em comunhão com os ritmos naturais da Terra, ou a gente não sobreviveria. Então, as pessoas começaram a ouvir a Terra e as estações e ter um senso do que iria acontecer. E na sociedade de hoje a gente substituiu isso com a tecnologia, como se a nova tecnologia fosse o que quer que fosse requerido, tipo, a tecnologia vai me salvar. Perdão. Não é que eu não sou grato pelo presente da tecnologia, mas tem uma quantidade enorme de tecnologia e a ciência nunca conseguiu replicar. E a gente não olha para isso como um presente, mas nós precisamos mudar. O que nós precisamos para mudar os nossos corpos e, na verdade, as nossas vidas já está conosco, a gente só precisa acessar. Eu adoro, isso é tão interessante, diz Kiara, eu adoro que corpos e silêncio são duas coisas que todos nós temos como um pré-requisito na nossa vida para nos mover, e tão raramente nós os consideramos como a possibilidade e com a curiosidade que nós poderíamos. Exato, diz Den. E é isso, eu adorei o que você falou, nós temos os pré-requisitos já, você já tem total capacidade, e também você não está errado por o que quer que você tenha feito, você não está errado por qualquer que você tenha feito até agora. Um dos elementos cruciais dessa jornada que ela te mostra é que não é sobre estar errado e tentar desfazer o errado, é sobre o que mais é possível agora com mais informação e com um espaço diferente de ser. Eu posso compartilhar algo, diz Kiara, que o Gary na verdade me contou no castelo há muitos anos atrás? E na verdade você pode compartilhar qualquer coisa sobre isso em específico no planeta, mas uma coisa que ele me disse para um dos meus filhos no castelo foi para colocar os seus ouvidos nos seus pés.
E foi meio que um convite para realmente subir as escadas e caminhar, e tinham tantos lugares a partir do qual a gente poderia ir depois disso e ter essa conexão com o que quer que você esteja pisando. E foi algo bem introspectivo, foi uma qualidade bem introspectiva de vida e de estar em conexão e em comunhão com tudo que está ao nosso redor. Por exemplo, você estava falando sobre homens vivendo nessa terra e a gente tem que estar consciente, quase como se fosse um luxo de estar consciente do que está ao nosso redor. Bem, e com isso é interessante porque essa é uma das coisas que os nativos americanos costumavam fazer. Eles falam sobre coloca os seus olhos nos seus pés, coloca suas orelhas nos seus pés. E sabe, a gente escuta isso como pessoas modernas, orelha, pé, isso não faz sentido, diz Den. Mas essa é a conversa toda sobre a gentileza e a forma bela de poder acessar coisas das quais nós somos capazes que nós só não fomos apresentados ou não escolhemos ainda. E sabendo que nós somos capazes, e sabe, você mencionou o castelo e todas as coisas sobre esse castelo, e se você já foi lá, e se você olhar para o meu quintal, é tipo, está vivo e a terra tá tipo, olha, eu tô aqui para te apoiar. E o castelo é bem similar, tem um espaço de silêncio, que é exatamente o que nós estamos falando, que te permite ficar presente com ondas diferentes, vibrações e conscientizações, coisas diferentes que já estiveram lá o tempo todo, mas estamos apagando isso e a gente não tem a menor ideia de o que é colocar a sua orelha no seu pé, os seus olhos nos pés. É tipo, imediatamente você tem que ir para a pergunta, porque número dois, posso fazer isso? Ou vou tentar fazer isso? Mas eu não vou saber até eu tentar. E na verdade toda essa conversa é de onde pode vir a partir da pergunta disso. Não tipo, essa é a forma que eu tenho que fazer. É tipo, como seria isso? Como seria se eu tivesse esse silêncio no meu espaço que me permitiria ouvir os sussurros do meu corpo? Como seria se eu pudesse usar todos os meus sentidos de uma forma diferente que contribuiria para mim e para o meu corpo? E, por extensão, essa é a outra parte interessante que as pessoas não percebem. Por extensão, isso muda como você se mostra no mundo e muda como você cria sua vida e viver. E é incrível porque nós verdadeiramente vivemos num mundo de mágica e milagres. E está aqui. Se a gente escolher absorver, interagir e reconhecer isso, é uma parte diferente com o nosso corpo também. Os nossos corpos são miraculosos. Agora e a cada segundo depois disso, tem trilhões de células e trilhões de processos biológicos acontecendo o tempo todo só para te manter vivo. Imagina se você mover as coisas, ou tiver sexo, ou fizer alguma coisa. É incrível. E nós também. Tem tantas coisas que nós podemos falar por dias e não repetir nada e ainda assim explorar essa ideia toda, porque a outra coisa sobre isso é que nós temos tantos pontos de vista sólidos sobre o que nós achamos que as coisas podem ir, mas também o que tudo é e qual é o resultado possível que eu posso esperar disso. E o que nós estamos fazendo é que a gente está fazendo projeção e expectativa nisso, ao invés da pergunta. Ao invés de ser com os nossos lindos corpos e ser a pergunta, corpo, o que você sabe? E o que você pode me mostrar? O quão incrível pode ser estar vivo e que você nem pensou em se perguntar, porque a outra coisa é que nós tentamos descontar qualquer coisa que está
junto com a gente o tempo todo, a gente tende a não notar as plantas na nossa casa, sabe? A gente tem esse corpo e a gente nasceu com ele nessa vida, então, tipo, tanto faz. Só se torna parte da estrutura da vida que você ignora e que você tenta seguir, mas tem toda uma outra forma que a gente pode ser. E a parte interessante é que facilitar essa classe de sussurros do corpo ao redor do mundo, a parte mais incrível para mim é a classe é parcialmente sobre corpos, mas o que eu vejo ocorrer com as pessoas é que elas começam a criar essa escolha e isso nem é o tipo, que tipo de exercício eu posso fazer? A maioria das pessoas não gostam de fazer isso e a gente não vai fazer depois da classe, então é só vamos mudar o espaço do seu ser e como você interage. E o que acontece é que a vida das pessoas começa a parecer diferente enquanto eles escutam a conscientização miraculosa que seus corpos têm e que está tentando contribuir desde que eles têm um corpo. Ai meu Deus, diz Kiara, eu adoro essa conversa e eu adoro o quão claramente você está só pintando essa coisa que eu acho que todos nós sabemos muito bem, essa coisa de familiaridade e julgamento até com relacionamento, mas até com o seu corpo e as coisas com as quais você está sempre perto, é tipo, é assim mesmo. E não tem pergunta, não tem nenhuma curiosidade. E realmente o que. E na verdade eu estou muito curiosa sobre essa classe de sussurros do corpo e essa conversa, porque para mim, eu não sei, talvez seja só uma coincidência feliz, mas o silêncio é incluído também, porque quando você sussurra, você está consciente do que tem ao seu redor. E também a equação, não que a gente precise estar na equação de nada, mas quando você fala, na verdade você tem que estar presente com os sussurros de desdém. Você não pode estar distraído e ouvir o sussurro. Então, o que é interessante é que as coisas que são verdadeiras para nós como seres e corpos são, de novo, você já tem os pré-requisitos, como você disse. E nós vivemos num mundo onde tem uma quantidade enorme que é sobre distração. E se você tem qualquer pergunta disso, de qualquer forma, uma pergunta sobre isso, você fala, talvez eu não deveria viver a minha vida no telefone e ficar tão distraído, tudo que a gente faz em algum momento da vida. A parte interessante é que a gente pensa, eu tenho que fazer isso e não fazer isso para poder não ficar distraído, mas não, na verdade, o que você vai fazer é levar a sua atenção para aquilo que já está lá e o que já é verdadeiro, que é o nosso corpo estando lá e dizendo oi, sabe? E nisso nós nos tornamos essa presença que nos permite ouvir o sussurro. E nesse espaço, veja, o que é verdadeiro tem muito mais presença e nas nossas vidas nesse ponto do que as mentiras. O que é interessante porque muitas pessoas provavelmente vão discordar comigo, mas talvez eles achem que eu sou um sonhador, mas eu sou. Mas é muito mais essa escolha de estar presente, ouvir os sussurros e reconhecer que eles existem. Te dão um teste e te mostram quando você está sendo isso. Isso tem um senso de facilidade. E também, muito rapidamente, você percebe quando você está se distraindo, para que você possa se distrair, e então você tem escolha. Então veja, não é que se distrair é errado, a dificuldade com isso é que você se tira da escolha de fazer isso. E eu amo algumas vezes ficar no Netflix e eu falo, ai meu Deus, eu estou passando maratona no Netflix. E é tipo, ok, é interessante. E algumas pessoas acham tipo, se eu vou fazer a coisa certa, então eu nunca vou fazer nada divertido, eu nunca vou checar o meu telefone, eu nunca vou assistir um filme. Eu vou fazer consciência ou espiritualidade ou o que quer que tenha sido que a gente decidiu que tem que fazer. Não, isso não é viver, isso é sobreviver. Isso é sobre chegar a usar os recursos que estão disponíveis, como você já falou, com os nossos corpos, e usá-los para navegar e criar as nossas vidas.
E sabe, Den, uma coisa que você falou, diz Kiara, eu achei muito interessante que é quando você tem um motor, se você coloca silêncio em qualquer gráfico, você tem essas imagens de quietude e tal. E eu estava procurando o elemento do silêncio como sendo não necessidade de provar nada. Uhum. E é interessante porque então eu percebo que quando você fica em paz com você e você fica, eu só estou vendo até onde isso vai. Tem tanta coisa que os nossos corpos e os nossos corpos, o planeta Terra e até as pessoas que podem nos mostrar, sabe? A minha mãe fala que duas orelhas e uma boca deve significar alguma coisa. Eu não sei se a sua mãe dizia isso também, mas anatomicamente é como nós fomos construídos e então eu na verdade queria te perguntar sobre. Eu só queria colocar uma das frases do Gary que eu amo, que eu tenho nas minhas notas. Silêncio é um dos elementos que faltam no planeta. O presente do silêncio permite as pessoas ouvirem o que é possível. E é tão interessante também, Disdain, porque eu estava pensando que, sabe, quando você estava falando e procurando essas imagens diferentes, eu percebi que quando eu estou galopando com meu cavalo, tem total silêncio, tem uma alegria exuberante e nada na minha cabeça. Então, tem tantas características e todas elas são lindas, sabe? E todas elas levam a mais. E, de novo, não é que as pessoas. Eu tenho que mencionar isso porque as pessoas acham que eu estou falando uma coisa que eu não estou dizendo. Eu estou falando inclua mais, não exclua. Eu estou dizendo inclua mais, não exclua. E as pessoas estão falando silêncio, então eu nunca deveria fazer barulho. Quer dizer, vocês já me viram? Eu fiz um zoom ontem, eu faço essa coisa mensal chamada Você Consegue? E não tinha nenhum silêncio envolvido. Foi uma expressão exuberante de estar vivo para todos nós, mas também era total espaço. E então, uma das coisas que nós podemos reconhecer é que nós podemos ser altamente exuberantes e espaçosos simultaneamente, e o que isso é que nos permite ser um espaço além da conversa mental e do julgamento do certo e errado e tudo mais. Então, uma pessoa colocou no chat algo que eu acho que mais ninguém pode ver, que a sua exuberância tem esse espaço. E é verdade, sabe? Até o seu barulho tem um senso de espaço, e isso somos nós. E eu não, eu não estou sozinho, eu só estou disposto a ser isso. Eu não penso tipo, eu vou ser silêncio e exuberância agora em 3, 2, 1. Exuberância! Oi, pessoal! Não, é o espaço do nosso ser. E é isso que o nosso corpo também é. Tem pouquíssima separação ou diferença na vibração de um ser que está verdadeiramente sendo e um corpo. Uau, sim, diz que era. Sabe, eu diria que nos últimos anos, quando sendo eu falava as ferramentas de Axis e eu tenho apreciado mais e mais o Axis como fazer isso acessível e poder acessar qualquer coisa que você está buscando, não a partir da separação, mas a partir do empoderamento de você como um ser. E então, acessar o silêncio, acessar os seus corpos. E na verdade, eu estou bem intrigada sobre essa classe em específico, no senso de que muitas pessoas nos perguntam: mas eu não consigo, tipo, eu não tenho a gramática para entender o meu corpo, eu não estou entendendo o que o meu corpo está falando. E isso pode ser, sabe,
Bem, Desdém, eu quero falar um pouco sobre isso, porque junto com várias outras coisas e conceitos, a classe de sussurros do corpo, que vai acontecer em breve no castelo, e o castelo é esse lugar que passa esse sussurro de possibilidades que a gente está falando, que é ótimo para uma classe de sussurros do corpo, mas a ideia de. Ah, eu acabei de perder a linha de pensamento. Desculpa, o que que você falou logo antes de eu falar o que eu disse? Sobre acessar corpos e silêncio e como essa conversa pode ajudar as pessoas a, entre aspas, entender e acessar isso, diz Kiara. Sim, é isso que eu quero dizer, diz Den. Então, todo mundo assistindo, vocês se sentem diferentes de quando a gente começou? Tem mais disso disponível para você já? Você sabe como isso aconteceu? Você tem mais quietude e relaxamento na sua cabeça? Em outras palavras, a gente poucas vezes se permite isso, mas na verdade o silêncio e o espaço vão juntos e você começa a perceber que na verdade você pode relaxar através da sua vida e criar muito mais, e os nossos corpos estão nos mostrando isso o tempo todo. E o que você estava falando sobre pessoas que não têm o senso de que elas entendem ou têm o idioma ou o mecanismo para acessar o que é verdadeiro com os seus corpos, eu quero fazer isso muito claro. Você já tem os pré-requisitos. É um caso de você estar presente de uma forma que faça sentido para você, que na verdade está falando com o que é verdadeiro para o seu corpo e o seu ser e te ajuda a desfazer esses lugares onde tem uma resistência ou uma diferença, e uma quantidade gigantesca dessas são as coisas que a gente comprou como que deveria ser encarnação de quem tinha corpos antes de nós, tipo os nossos pais, a nossa família, as pessoas, os nossos amigos. Então tem um senso dinâmico do que é e não é possível. E porque por conta de vocês que estão assistindo isso, provavelmente estão interessados em algo diferente, então nós podemos levar a exploração para essa direção. Ok, o que mais é possível, e tem várias coisas e várias pessoas dizendo que tem a resposta, e todo tipo de pessoa dizendo que vão te vender a coisa mais atual, e mas em nenhum lugar disso tem um reconhecimento de que você sabe e que o seu corpo sabe. Então, o que nós primeiro temos que fazer é reconhecer isso e mostrar o que já está acontecendo para que você possa acessar o que você já é capaz. E então, modificar isso para que nós possamos realmente começar a criar os resultados que você e o seu corpo desejam, reconhecendo que o seu corpo tem consciência e conscientização, você tem consciência e conscientização, e se livrando das limitações que te impedem de se comunicar. E parte disso é não só ter essas conversas, mas usar as ferramentas de Access Consciousness, por exemplo, fazer perguntas, ou usar o enunciado aclarador, onde você desfaz os pontos de vista fixos que estão ali de uma forma que fazem você achar que a realidade é uma coisa que talvez não seja ou que não tem que ser mais. Então, para as pessoas que estão preocupadas sobre isso, eu não falo o idioma. Ai, meu Deus, vai ser muito difícil entender. Na verdade, não é nem tão trabalhoso. E na verdade, se você está achando que está dando duro demais nisso, provavelmente você não está trabalhando na direção que vai criar mais. E na verdade tem bichos aqui, esquilos e o pavão, tem ratos e pavões. É isso aí. Ou talvez eu tenha visto o pavão passando aqui atrás. E enquanto você está lá na classe, é como que a gente está fazendo agora. Tem esse espaço que os nossos corpos são convidados, e tudo que nós precisamos fazer é reconhecer e dizer: ei, corpo, eu gostaria de algo diferente com você. E eu devo dizer que eu tava no topo da lista das pessoas que achavam que não entendiam em relação a essa coisa de comunicação com o corpo e silêncio e ouvir os sussurros. Realmente eu era tipo, porque o Gary falava sobre isso, o Gary, o fundador de Access Consciousness, ele falava disso há 25 anos atrás, quando eu entrei no Access, e eu falava tipo, eu acho que eu não entendo, eu não acho que eu entendo, eu não acho que eu entendo. Então,
Eu desenvolvi uma conscientização que eu gostaria de compartilhar com muitos de vocês. Se você é alguém que tem um interesse em corpos, mas você acha que não consegue entender, é possível que na verdade você já seja isso? Mas isso não é significante o suficiente e ninguém nunca te mostrou, ei, aqui está como você poderia ser com seu corpo, então tem várias coisas que você gostaria de mudar e você usa suplementos e programas e luzes e lasers e pessoas e sabe, e de novo não tem nada errado com isso, mas eles funcionam, eles podem funcionar muito bem. Tipo, se você já notou algumas dessas coisas que funcionam e às vezes não, é porque na verdade funciona muito bem quando é isso que o seu corpo requer. Então, se você escuta o seu corpo e fala, olha, vai fazer essa sessão agora, é incrível. Agora, quando você fala, ah, eu quero fazer isso porque eu decidi, sem perguntar ao corpo, talvez não seja o que o seu corpo requer. Ok, boom. É tipo, tomar alguns suplementos. E tem algumas coisas interessantes em relação a suplementos. Eu sei que muitos de vocês, ou pelo menos as pessoas que moram nos Estados Unidos, caramba, meu Deus, o número de coisas que tentam te vender é tipo, compre isso para isso, compre essa outra coisa para essa outra coisa, enfim. E tem certas pessoas que ficam tipo, ah, eu usei esse extrato aqui e curou o meu glaucoma. E você fala, ah, meu Deus, então agora eu vou usar para o glaucoma, mas provavelmente só funciona para tipo 6% deles, porque a pessoa em quem funciona é isso que o corpo delas requeria para voltar aos trilhos. Então, pode falar, Kiara. Então você está falando que uma pergunta pode ser algo que funciona para você, diz Kiara? Ai meu Deus, diz Den, eu tô gostando do jeito que você pensa, vamos fazer isso, ai meu Deus. E sabe, na verdade, diz Kiara, eu, eu estou tão curiosa de ouvir você falar sobre silêncio, porque em classes, de forma geral, tem uma energia que você traz à tona espontaneamente, tão frequentemente, que é um entusiasmo, exuberância, reverência e brincadeira, e é uma bomba atômica e fogos de artifício, e tem essa brincadeira e alegria de viver, e eu estou tão curiosa sobre isso, e sabe, eu já te conheço há alguns anos e eu realmente tive a honra e a chance de te ouvir e explorar espaços juntos, digamos assim, com classes e tudo mais. E eu acho que todas todas as coisas que a gente tem que levar em conta, entre aspas, tipo a sua exuberância ou a sua quietude. Ah, eu vou adicionar isso no meu currículo de Disney. Muito obrigada por reconhecer como eu sou. E é isso que eu quero que as pessoas saibam, não tem nenhum de nós que é só quietude. Nós desenvolvemos isso baseado no que nós experienciamos e se tornam essas estratégias desenhadas baseadas numa dissonância cognitiva de tipo, isso não faz sentido, eu não sei como ser, então deixa eu criar essa solução que é tão desconfortável e que eu não consigo entender. Então, ok, agora eu vou ser isso daqui para frente, então deixa eu criar uma forma diferente da qual eu estava sendo e é tipo, caramba, nós somos tudo, nós somos de cada cor, de cada arco-íris que já existiu e até o ponto em que nós temos que nos colocar numa caixa, nós temos que continuamente nos julgar para garantir que a gente continue na caixa, mas quem criou a caixa? Nós. Então, o que eu para mim, eu estou sempre mudando, eu estou sempre crescendo até o melhor da minha habilidade, me tornando mais consciente, o que significa menos julgamento, estar aberto para mais possibilidades, mais aberto a permitir que as coisas sejam como elas são, mas também mais abertos a o que nós podemos ser, que seria uma contribuição ainda mais grandiosa para as pessoas do que eu poderia ser ontem, sabe? E então, quando você fala sobre a exuberância e porque sim, eu sou isso. E eu adoro ser isso. É tão divertido. Mas eu também amei, por exemplo, recentemente, eu estava num lugar que eles chamam de a Pedra de Ar. E
Sabe, eu tenho falado para as pessoas sobre o Luru, que é esse lugar, e, e olha uma outra coisa que a conscientização de que nós temos de toda essa jornada continuando a crescer, especialmente essa jornada com o nosso corpo, ela está sempre crescendo o tempo todo. Então eu faço esse trabalho energético que não requer que eu toque em alguém para criar um resultado no corpo deles. E eu tenho feito isso por 25 anos e eu nunca tive o senso de que eu tinha que tocar em algo para ter a informação. Ei, oi, como você está? Então, eu nunca tive o senso de que eu tinha que tocar em algo para receber a informação. Quando eu estava em Uluru, eu estava tipo, ai, eu tenho que tocar nessa pedra. Então, eu fui lá e as pessoas estavam ao redor, mas era eu e a pedra e eu tinha que colocar as mãos nela e eu estava tipo, caramba, caralho. E era tudo isso e espaço. E eu tava tipo, quer dizer, e eu ainda estou, cada vez que eu penso nisso e eu já vi, eu já fui lá várias vezes quando não tinham pessoas por perto, tipo de manhã cedo, tudo escuro, uma comunhão com a pedra e tocando nela. E é uma coisa tão estranha para mim, considerando a forma que eu achava que as coisas funcionavam antes, e parte de eu trazer isso à tona é porque uma das coisas que isso me mostrou tem muito e que continua a se desdobrar e não foi uma coisa só. Mas isso me leva num universo de como nós podemos ser e com os nossos corpos e como pessoas com corpos nesse planeta e com as pessoas em comunhão com todas as outras criaturas e toda a magnificência e beleza desse planeta que não mais caminhar na superfície dele, mas caminhar com ele. E para mim, isso se amarra diretamente com a energia dos nossos corpos e como nós somos com os nossos corpos e podemos ser quando nós estamos sendo e reconhecendo o presente que eles são. Uma outra coisa que me mostrou é que eu estava falando, caramba, eu estava sendo essa vibração com total espaço e silêncio. E você não pode entender isso. E a outra coisa é que eu já tive tantos conceitos que eu posso compartilhar com as pessoas energeticamente. Tipo, por exemplo, agora eu posso. Alguns de vocês podem notar uma transmissão, e geralmente eu não posso falar isso porque as pessoas fazem isso tão significante. Tipo, tem um cara no YouTube, ou talvez vários, que sentam e fazem assim e falam, eu estou te fazendo uma transmissão, e todo mundo faz isso tão significante, e eu faço isso o tempo todo. Mas eu não quero a significância disso, eu quero que nós sejamos convidados a receber tudo que está disponível, mas também ser tudo que nós somos. Então, uma das coisas que isso me mostrou foi que eu poderia contribuir para as pessoas ainda mais o espaço do silêncio. A coisa que é a gratidão com isso e que é a conexão e a unidade com todas as coisas, que cada possibilidade, além dessa realidade que nós desejamos, mas ainda não sabíamos que poderia existir, e agora elas podem. E os nossos corpos são parte disso. Obrigada, diz Kiara. Obrigada. Sim, vocês todos vão encontrar todos os detalhes sobre a classe. Talvez vocês estejam com total espaço, talvez vocês estejam muito tocados por essa conversa. Eu com certeza estou. Então, muito obrigada, Den. E uau, obrigada. E também eu quero dizer uma outra coisa, diz Den. Por favor, assista de novo e coloca num volume bem baixinho. Você não tem que ouvir cognitivamente, mas eu espero que você note que nessa meia hora que nós estamos juntos, algo está diferente. É só o que você precisa notar, e talvez seja que você precisa de alguma contribuição para ter um senso de espaço, um senso de coisas sendo fáceis e podendo acessar coisas de quietude ou acessar expandir o suficiente para que você não tenha isso no seu corpo ou na sua cabeça. Isso vai contribuir para isso. E também
de forma muito interessante. Geralmente a gente não tem isso, mas 1h30 ou 2 horas. Enfim, em 1h30 ou 2 horas, nós temos um outro Zoom, na verdade uma live chamada Será que eu posso ter um tempo? E em 1 hora nós temos isso. E por favor, venham para esse também e vejam que vocês vão ter que a conversa vai ser diferente, vocês vão notar que tem essa mesma linha de espaço e possibilidade nela. Então, muito obrigada a todos e muito obrigada, Kiara. Muito obrigada, Dan. Tchau, tchau!